Seja muito bem-vindo ao Carreira e Suas Vozes dessa semana. E eu trago um episódio muito especial. O programa Carreira e Suas Vozes, o talk show e podcast, ele é apresentado no programa Madrugada Astral, na Rádio Vibe Mundial, TV Astral, reverbera também no YouTube e Spotify. Hoje eu estou aqui com a Grace Dorta e o Anderson Silva. Olá, pessoal. Que bom estar aqui. Olá, prazer. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Ah, que delícia. Eu fico muito feliz. Antes de começarmos, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores, a Tânia Vieira Joias, @taniavieira.joias, Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista e Aqua Quantum, que é essa garrafa aqui de cartões de frequência vibracional para elevação vibracional. O Instagram deles é @quantumoficial. Então, vamos ao nosso bate-papo de hoje, né? A Grace é publicitária, empresária, mestre em Reiki, terapias integrativas e escritora. É isso aí? É isso. Tem mais, né, gente? Vocês já me conhecem aqui da Madrugada Astral também, mas fica muito gostoso poder contribuir com o teu podcast hoje, né, Cláudia? Então, sim, estamos juntos no Novo Ser Humano e hoje uma alegria poder falar um pouco mais do Reiki Nosso de todo dia, né? Terão outros momentos da gente falar de yoga do riso e outras vertentes, mas hoje o foco, o personagem principal é essa técnica milenar. Exatamente, até porque o capítulo da Grace do livro, o qual eu fui idealizadora e nós lançamos recentemente, é o Reiki Nosso de Todo Dia. O livro que foi lançado é O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital. Para você que já me acompanha nas redes sociais, já deve ter visto que o Anderson Abreu Silva também está presente. Ele é empresário e CEO da loja Expansão Pôr do Sol. É loja e academia de estudo, né? Isso, na verdade, é a Pôr do Sol Expansão, né? É uma loja de produtos esotéricos. Tem um instituto também, Pôr do Sol, que é voltado para transformação de pessoas, desenvolvimento pessoal. Sou feitor das medicinas sagradas, hipnoterapeuta, né? A gente faz um trabalho com as medicinas da floresta e também com a transformação das pessoas, através do desenvolvimento pessoal, reprogramação mental e tudo mais. E a gente tem ouvido falar muito, né, Anderson, sobre banho de floresta, ritual do cacau, ritual do rapé que você trouxe do Pai Rapé para o livro. Com toda a sua formação, né, o que te levou a unir a liderança empresarial com a prática do rapé indígena e como essa trajetória te trouxe até aqui para poder participar do livro? Na verdade, foi o contrário. Eu comecei com o rapé, né? Foi um chamado que eu e minha família teve de produzir essa medicina sagrada para levar para quem precisa. E depois de um tempo que a gente começou a desenvolver isso, eu percebi que eu precisava doar mais da minha parte, né? Então foi onde a gente começou a profissionalizar um pouco mais a parte de empresa que levava esse rapé para as pessoas. E daí eu fui estudar gestão, minha família também começou a estudar, a gente começou a ajeitar passo a passo a empresa ali, até que com isso, muita gente, pelo fato de o rapé estar conhecido, começou a vir buscar tratamentos com a gente. E também foi um momento de virada de chave muito grande que eu entendi que eu precisava me aperfeiçoar mais, porque cuidar de vida é extremamente sério, extremamente importante. Você não pode simplesmente fazer qualquer coisa. E daí foi onde eu fui me formar em PNL, hipnoterapia, inteligência emocional, estudos da mente e tudo mais. E daí, no meio do caminho, fui encontrando pessoas, encontrei minha amiga Grace aqui, que nos apresentou, né, nos trouxe essa possibilidade do livro, e eu vi que foi uma grande oportunidade de trazer um conteúdo de consciência do rapé, porque hoje o rapé ele meio que está popular no Brasil, né, tá muito urbano ali, mas só que o conhecimento não veio junto. E daí, quando teve essa oportunidade do livro, eu achei uma ótima oportunidade de trazer a conscientização do sagrado para que as pessoas conseguissem realmente ter a transformação através da medicina.
É exatamente isso que você falou, né? E como eu fui curadora e coordenadora editorial também do livro, eu tive a oportunidade de ler o capítulo pelo menos 5 vezes antes do lançamento, né? E eu gostei muito da maneira com a qual você trouxe, para quem já tem o livro, na página 55, né? Porque você traz de uma maneira muito didática, você traz a contextualização desde o início e ficou muito fácil de poder entender sobre uma terapia que não era muito falada antes, né? E a Grace que nos apresentou, não é por pura coincidência que ela está aqui no meio, né? Esse sanduíche entre a gente. Grace, conta um pouquinho pra gente, você saiu da publicidade, fez uma migração de carreira, ainda atua, né? Mas hoje muito menos, para mergulhar nas terapias integrativas. O Reiki que você ensina já impactou milhares de pessoas, né? Porque você, além de ensinar, você pratica o yoga do riso, tem outras práticas, e você coloca sempre isso nos seus eventos corporativos também. O que te motivou essa virada da sua carreira e como isso te trouxe até a coautoria do Reiki Nosso de todo dia? Meu Deus do céu, utilizar agora o poder de síntese, né, com bom humor e tudo, é um grande desafio, mas é muito gostoso poder viver essa aventura, porque em toda essa correria cotidiana nos grandes centros urbanos, o convite é para que a gente se distraia da gente mesmo. E eu distraí, eu vacilei comigo, né? E é tão importante a gente reconhecer isso. E num momento de grande vazio existencial, fui apresentada ao Reiki, né? E quando você me apresentou esse projeto, não fazia sentido dedicar outra técnica que não a que me abriu as portas para as mais de 20 formações também que vieram na sequência, até as mais recentes, onde hoje, sim, direta ou indiretamente, eu utilizo muito o Reiki como uma base de sustentação, inclusive para a minha atuação com o Yoga do Riso, né? Falando muito sobre gestão do humor, inclusive voltei há pouco de Porto Alegre, onde tive no 3º maior congresso do mundo de estresse e qualidade de vida, falando sobre o tema, principalmente como possibilidade aí de autorregulação, né, da nossa mente, das nossas emoções, por conta dessa endemia do estresse. E o Reiki, ele é fantástico, né, para isso. Então, hoje, até mesmo quando a gente está num encontro como esse, essa canalização, ela me traz esse aterramento. E é isso que eu compartilho através da minha história no capítulo, para que as pessoas não deixem que a técnica caia em desuso. Porque as distrações, elas vão estar aí diariamente, falando pra gente, deixa para amanhã. Só que numa dessas, o deixa para amanhã, ele acaba passando ali dias, meses, anos, e quando a gente percebe, fez uma falta danada. É exatamente isso, né? E quando eu convidei a Grace para participar com o Reiki, é porque eu também sou mestre em Reiki, embora eu não atue com as terapias integrativas, eu tenho, sim, as práticas integrativas, e sempre vi o Reiki como um capítulo inicial, como a chama inicial para todas essas outras pessoas virem. Em um outro livro de coautoria também, eu quis muito colocar o Reiki, não encontrei alguém para escrever de uma maneira tão descompromissada com o título, né? Porque a partir do momento que a gente ouve Reiki, as pessoas já pensam em todos os rituais e se perdem nisso, né? Nos símbolos, porque eu coloquei o símbolo, mas eu não ativei, será que ele fez efeito ou não? É uma das principais perguntas que a gente ouve. Então, ela trouxe o Reiki como um fator agregador à vida dela, e isso é muito importante, né? E com isso foram vindo outras pessoas, e a Grace foi realmente uma das chamas iniciais que foram colocadas no livro, né? E, Anderson, falando em Reiki, como é que você busca harmonizar a energia do corpo e trazer o equilíbrio? Você enxerga a possibilidade de integrar o Reiki antes dos rituais das sessões do rapé? Nossa. Como é que funciona? Total. Na verdade, assim, o rapé, a base dele é o tabaco, cinzas e ervas, né? Então, esses elementos, eles têm uma absorção energética, eles já têm uma energia própria e você consegue
colocar energia nesses elementos, né? Para quem gosta de Umbanda, de estudos assim, sabe que, por exemplo, um preto velho, quando ele vai fazer um benzimento em alguém, ele está ali passando, Uma sei lá, defumação. uma arruda. A arruda, ela não é mágica, mas ele está pondo a intenção na arruda, a arruda absorve aquela energia e ela solta aquilo na áurea da pessoa, né? Ela transfere. E tem outras, o catimbó, do cachimbo, a fumaça, a defumação, tudo isso intencional vai e tem um efeito. O rapé é a mesma coisa. No nosso preparo do feitio, a gente faz semanalmente, a gente faz a expansão da ayahuasca. Toda sexta-feira a minha família consagra ayahuasca para poder energizar o rapé na força, na expansão, né? E é muito importante você canalizar energia sobre a medicina porque ela está absorvendo aquilo, né? Então, a pessoa que está em casa, que vai consagrar a medicina, quando você coloca o rapé na sua mão, você precisa entender que quando você faz o seu rezo, você coloca a sua intenção, você está canalizando aquela energia naquela medicina. Então, imagina, tem a energia do feitor, da minha família, ali no caso do rapé da Porto Sol, tem a sua energia, a sua intenção, tem a energia própria das ervas, né? E tem as propriedades medicinais, ou seja, é uma cápsula ali, energética muito grande que você coloca para dentro do seu organismo, intencionalmente, né, com um propósito definido. E é onde você tem toda essa maravilha que o rapé proporciona. Então, perfeitamente possível agregar o reiki ao rapé justamente por conta dessa absorção das ervas e depois que isso vai para o seu organismo. Nossa, muito legal essa explicação que você trouxe, né? Porque nós somos feitos de frequência e vibração, né? E a partir do momento que a gente coloca a intenção e vibra para a pessoa que está recebendo toda essa energia do próprio rapé, eu imagino o quanto a pessoa se sinta beneficiada por todas essas boas vibrações, né? Exatamente. E aí agora eu quero saber de você, querida Grace, pensando nesse caminho inverso, né? Você acha que o rapé, ao abrir a consciência, ele pode preparar uma pessoa para receber o reiki com mais profundidade? Sem dúvidas, até porque tudo e todos somos energia. A gente precisa parar dinamicamente de falar que tudo isso que a gente vê orbitando as integrativas são baboseiras místicas, gente. Né? Porque a gente está falando de energia atômica e dentro dessa intencionalidade, o reiki ele é extremamente generoso. Eu falo que ele é praticamente intercambiável com todas as técnicas integrativas, justamente por esse aspecto de ecumênico, né? De não ter ali... ele não tem rabo preso com ninguém. E aí, justamente por não ter rabo preso com ninguém, pode-se praticamente tudo. Principalmente no que está contribuindo para o bem. Até porque ele naturalmente vai levar e elevar a nossa frequência nessa direção. Até que quem quiser distorcer alguma coisa com relação ao reiki nem vai ter sucesso. Para começo de conversa, né? Então, dentro dessa direção... tudo é possível e, com certeza, acolher o Pai Rapé, né? A partir do reiki é possível e o vice-versa, sabe? Então, é muito leve a gente poder perceber como essas coisas se conversam e não à toa eu fiz essa conexão entre vocês, porque eu já imaginava como essa teia ia se costurar para que o novo ser humano realmente trouxesse uma contribuição valiosíssima para as pessoas a partir do fragmento de consciência que eu trago do Reiki, o Anderson do Pai Rapé e as demais coautorias que a gente tem disponíveis aí no novo ser humano. Exatamente isso. E não é à toa que o SUS assumiu desde 2007, 2008 o Reiki como uma das primeiras práticas integrativas e os próprios hospitais, para que ele pudesse levar essa energia de transformação de vidas a partir da impostação de mãos, né? Para você que ainda não conhece o Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital, é um livro que foi pensado e estruturado para levar equilíbrio ao novo ser humano nessa era digital, mas no momento em que ele está offline, porque a gente vive o nosso avatar online o tempo todo, né? A gente tem o celular para nos ajudar a nos lembrar aí uma série de coisas que estão acontecendo durante o dia. A gente trabalha com o celular, com vários notebooks ao mesmo tempo, né? E como é que fica a nossa vida se a gente só
vive o online. Então, cada um desses capítulos tem uma profundidade muito grande. E agora eu queria até que o Anderson pudesse esclarecer um pouquinho. Qual é a diferença entre ritual do rapé e pai rapé? Na verdade, a palavra pai é só um jeito carinhoso, né, por tudo que ele proporciona para nós. Então, é como se chama mãe terra, enfim, a gente chama o pai rapé porque a gente entende que ele é um pai. Quando a gente está com problemas emocionais, energéticos, precisa fazer alguma limpeza ou precisa expandir a consciência, precisa entrar em um processo de reflexão, normalmente, feito o ritual corretamente, ele tende a lhe auxiliar nisso. Ele é uma ferramenta de auxílio, né? Ele não é mágico, mas ele é uma ferramenta de auxílio. Então, por conta de ele auxiliar, por conta de ele nos aconselhar muitas vezes, então a gente criou esse título, né? Principalmente aqui na zona urbana de pai rapé. Então, o pai rapé é só um título que a gente coloca por tudo que ele nos agrega, né? E o ritual é toda a cerimônia que você faz para poder consagrar ele. Que lindo, isso é fantástico, né? A gente trazendo aí a energia e a consagração da natureza para, mais uma vez, fazer com que nós nos conectemos com essa vida, né, que nos traz tanta harmonia, né? E como é que vocês dois, primeiro Anderson, como é que vocês enxergam essa transformação que nós estamos vivendo com a saúde mental, sendo que cada vez mais ela é tratada de forma integrativa? Então, a gente está numa nova era, né? Estamos participando de uma transição muito importante na Terra. Antigamente, o comum era você buscar remediar os problemas, você buscar remédios. E hoje já não, as pessoas já estão num despertar de não ir remediar e sim se prevenir, né? E as terapias, elas ajudam nessa prevenção. Então, o grande lance de performance não é você esperar ter o problema para resolver, e sim você começar a se antecipar. Os tratamentos integrativos, eles estão aí para isso, né? Tanto o rapé, o reiki, tantos outros. Então, eu acho que isso é uma revolução que está acontecendo, que a gente precisa dar muita atenção, porque a tendência é cada vez mais a gente ter mais ferramentas integrativas, mais medicinas integrativas, mais medicinas naturais, com a inteligência artificial chegando aí, as pessoas automaticamente, por si só, vão pesquisando, vão entendendo, ou seja, vão saindo da ignorância e trazendo mais a parte natural, né, e a parte de terapias para a sua vida. Então, isso eu acredito que vai ser uma grande revolução. É o futuro, é isso. Exatamente isso. Eu quero ouvir da Grace agora. Como é que você enxerga todas essas mudanças aí no nosso planeta em relação à nossa saúde integrativa? Eu sinto, até porque nós estamos entrando numa era do sentir, com muita força. Então, o convite é por seres mais conscientes e presentes, a partir de si próprios. Porque se a gente não tiver autoconsciente, autorresponsável, a paz, ela ainda vai ser um grande desafio. Então, tudo que a gente promove de mudança dentro das integrativas, desde o sutil para preservar o físico, né? Porque tem esse caminho de um desequilíbrio que a gente aqui na matéria chama de doença, ele não se manifesta do nada no físico, ele tem um caminho. Se você foi omisso com relação ao seu espiritual, deixou chegar no mental, emocional, o físico vai responder mais cedo ou mais tarde. Então, se a gente já começa a trabalhar inteligentemente, se antecipando, como o Anderson falou, do sutil, nesses níveis, até chegar na matéria, dificilmente o corpo padece. Exatamente isso. E tem uma questão aí que eu trago, eu abordo o assunto da comunicação, né? Dentro dos chakras, a comunicação ela é ligada ao chakra do laríngeo, na garganta. Uhum. E quando a gente engole muito sapo, a gente vai trazendo as doenças para a gente. Doenças que muitas vezes você não entende o que está acontecendo, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma dor no fundo dos olhos. E quando você vai olhar para isso,
muitas vezes é porque você deixou de expressar. Então, no meu capítulo, eu falo sobre a comunicação, sobre como a gratidão pode ser assertiva no sentido de abrir portas e nos mostrar quais são as oportunidades que a gente perde no dia a dia por não saber falar, por não saber se comunicar. Então, nós estamos entrando numa era em que a inteligência artificial nos obriga a nos comunicar melhor, porque a partir do momento em que a gente vai colocar o prompt para que é aquele texto de comando, para que ele execute uma imagem ou para que ele faça um texto, se ele não entender o que a gente fala, ele não vai fazer exatamente o que eu quero. Então, a gente tem que prestar atenção a essas mudanças que estão acontecendo no planeta, que elas são em todos os níveis, desde o sutil até o físico, e o físico ele é expressado de maneira corpórea e voz falada, voz cantada, né? Eu preciso expressar o que eu sinto. E a gente vai falar agora de desafios. Quais são os maiores desafios pessoais que vocês enfrentaram para migrar de carreira ou enxergar as terapias integrativas como profissão, como carreira mesmo, e que muitas vezes as pessoas não entendiam que a profissão era séria desde o início? Grace. Ai, gente, que coisa. É realmente assim, muita persistência e resiliência. Porque até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas não levavam a sério o que a gente trazia como uma proposta de saúde integral, verdadeira, honesta, né, genuína. E quantas vezes no universo corporativo eu fui chamada de abraçadora de árvore. Cuidado, porque quando a gente abraça a árvore pode estar lotada de formiga, encostar a formiga. Isso já aconteceu comigo. Ah, então já a gente tem que tomar cuidado. aconteceu, mas com toda a reverência, é praticamente metamodelar Avatar 1 e 2, gente. Né? Quem foi ao cinema, se emocionou com esses filmes, assim como eu, consegue, de repente, transpor isso para a nossa realidade. Então, realmente, isso tudo me fez muito resiliente, porque eu passei realmente momentos de muita intensidade, onde quase abri mão. E ela conta isso aqui no capítulo dela, como que o Reiki ajudou a superar tudo isso. Sim, né? Total. Anderson, você passou por algum sofrimento na sua Passei. carreira? Por alguma situação que te fez pensar em desistir? Várias vezes, né? Sorte que a gente tem espiritualidade para segurar ali. Exatamente, nos o ponto deixar que eu queria sair. tocar. Quando você tem uma missão, tem um conselho, antes de entrar rapidamente, que eu recebi do meu mentor espiritual, que ele falou assim, depois que ele me deu a missão, ele falou, a partir de agora, você não deve mais se preocupar com a sua reputação, seja positiva ou negativa. Negativa porque se você der ouvido, você vai se sentir um lixo, você vai se sentir incapaz, você vai entrar em depressão, você vai desistir. E a positiva, você vai se intitular mestre, achar que sabe tudo e vai parar. Então, assim, só faz o que está dentro da sua essência, só faz o que a espiritualidade pede. Isso foi um caminho que eu fiz. E daí, no momento de transição de carreira, que nem ela falou, antigamente as pessoas não levavam muito a sério, a ponto de quando eu pedi as contas no meu serviço, minha família também pediu as contas do serviço para a gente se dedicar só a isso. Eu ouvi de pessoas próximas, tá, mas você vai trabalhar do quê? Então, eu vou trabalhar disso. Mas qual que vai ser a profissão? Né? Ou seja, tipo, não é uma profissão, Terapeuta integrativo. Exatamente. Então, assim, a gente conviveu muito com isso e hoje eu ainda vivo um pouco com isso, porque como eu trabalho com hipnoterapia e não é uma coisa que é muito famosa, está começando agora, então as pessoas confundem muito com hipnose de palco, aquele show de palco. Então, você tem que primeiro elevar a consciência das pessoas para depois passar o tratamento. Então, isso é um sofrimento que ainda a gente carrega, né? Mas as pessoas questionando que, ok, você faz isso, mas mais o quê? Exatamente. Né? A gente ouve muito isso. Eu não atuo como terapeuta, mas eu sei que todos os meus clientes, os meus mentorados passam por isso. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista fantástica. Amei receber vocês dois aqui. Anderson, deixa as suas redes sociais para as pessoas te conhecerem. Tá certo. Minha rede social, o Instagram é andersonabreu.expansão e pordosol.expansão. Grace? @Grace Dorta com 2 Cs.
Vocês me encontram em todas as plataformas de streaming e aqui também na Vibe Mundial e Astral TV. Sejam todos muito bem-vindos. E para quem quiser adquirir o livro, entra no meu site www.claudiacardilo.com.br/livros, que você vai encontrar lá mais informações sobre um novo ser humano, mais saúde mental na era digital. E me segue nas redes sociais, @CláudiaCardilooOficial, para mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio!